Colossenses capítulo 3, nós iremos ler, irmãos, do verso 15 ao verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 15 ao verso de número 17. Convidar os irmãos para a leitura e a reflexão nesse texto. Depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, que a gente vai pensar nesse texto nesta manhã. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim, Colossenses 3, de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, esta é a Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que é poderosa, que é capaz de mudar a nossa vida. E a Tua palavra foi lida, ela será agora pregada. Espírito Santo, nós rogamos a manifestação do Teu poder, enquanto a Tua palavra é exposta. Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor desta igreja, esteja trabalhando livremente nos nossos corações. Tira qualquer distração, tira qualquer desconcentração, tudo aquilo que venha impedir o fluir da Tua palavra, repreende, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, Senhor, está o Teu povo para ouvir a Tua voz. Senhor, abençoe o Teu povo, nos dê unção, Senhor, nos enche de amor, nos enche de poder, nos enche de coragem, nos enche de graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, domingo passado a gente esteve trabalhando a temática da comunhão aqui, nesta igreja, nesse culto. A necessidade que nós temos de vivermos em comunhão uns com os outros, de vivermos uma vida marcada pelo caráter de Cristo, de vivermos uma vida reconhecendo quem nós somos em Cristo, e de vivermos em tolerância mútua, em perdão mútuo e em amor mútuo. E logo depois do apóstolo Paulo trabalhar isso, Paulo, ele continua a sua abordagem. E se você observar a abordagem do apóstolo Paulo, do verso 15 ao verso 17, nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo, ele faz menção do nome de Jesus. Ele está buscando mostrar através disso que não há como nós vivermos a vida cristã sem Jesus. Não há como vivermos relacionamentos abençoadores sem Jesus. Mas ao mesmo tempo, Paulo, ele vai mostrar que a nossa relação com Jesus, ela vai interferir na nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. É impossível alguém estar em comunhão com Jesus,
uma comunhão saudável e ele ter relacionamentos destrutivos com o seu próximo. Ou seja, a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, não muda apenas esse relacionamento vertical da criatura com o Criador. A nossa relação com Cristo, ela muda as nossas relações horizontais. É por isso que conceitos seculares, como por exemplo aquela ideia daquele filósofo existencialista ateu, Jean-Paul Sartre, quando ele disse que o inferno são os outros, que o problema são as outras pessoas. Esse conceito, ele se destrói com a Escritura, porque a Escritura, ela vai nos mostrar que à medida que nós crescemos na nossa relação com Cristo, nós vamos também crescer na nossa relação com o nosso próximo. É diante dessa realidade que Paulo, então, ele apresenta a igreja como uma comunidade, em que os crentes crescem em comunhão, em que os crentes, com as suas imperfeições, com as suas falhas, mas ao mesmo tempo com a obra de Cristo na vida deles, eles crescem. É por isso que as facções são algo abominável a Deus. É por isso que as divisões internas são coisas que Deus abomina. É por isso que os partidos, que as panelinhas nas relações são abomináveis diante do Senhor. Tanto que Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Perceba que o autor sagrado diz que o Senhor, ele odeia 6 coisas, mas a 7ª, a alma dele detesta. E qual é a 7ª? É aquela pessoa que semeia discórdias, é aquela pessoa que mina as relações entre os crentes, é aquela pessoa que fofoca, é aquela pessoa que fala por trás, é aquela pessoa que gera divisão, é aquela pessoa que fragmenta o corpo de Cristo. Provérbios, Salomão está dizendo: o Senhor detesta isso, essa prática. Então, voltando para o texto de Colossenses, você vai notar que o apóstolo Paulo, então, ele vai apresentar um conceito de vida para nós. E ele vai mostrar que a vida do cristão, ela precisa ser cristocêntrica. Um termo assim, teológico, mas o que significa o termo cristocêntrico? Significa Cristo no centro. A vida do cristão, portanto, é uma vida em que Cristo não é um detalhe. Cristo não é lembrado quando tem Santa Ceia somente. A igreja não é recordada simplesmente no domingo. A vida cristã verdadeira, que vai resultar em relacionamentos transformados, ela deve ter Cristo como centro. Veja bem, há 2 formas de se viver a vida, apenas 2. A primeira é ter a si mesmo como Senhor. A segunda é ter Cristo como Senhor. A primeira forma de viver a vida, uma das opções, errada obviamente,
é o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro. Eu me torno o centro da minha vida. Essa é uma maneira errada, essa é uma maneira equivocada. Mas a segunda forma, que é a forma correta, que é a forma pela qual Deus nos criou, é vivermos a vida com Cristo no centro. Perceba, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz que Deus nos comprou. E porque Deus nos comprou, nós devemos glorificá-lo no nosso corpo. Porque Deus nos comprou, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Note bem, eu e você fomos comprados por Cristo. Quantos aqui são crentes em Cristo Jesus? Diga amém. Então Deus comprou você. E porque Deus antes lhe criou, e em Cristo Deus lhe comprou, você e eu não pertencemos mais a nós mesmos. Não somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo. E porque nós pertencemos a Cristo, a nossa vida precisa ser cristocêntrica. Precisa ter Cristo como centro. E à medida que Cristo é o centro da nossa vida, nós vamos tendo relacionamentos transformados com as pessoas. Paulo vai trazer então 3 características dessa vida cristocêntrica. Perceba aí, por favor, esteja com a sua Bíblia aberta e vamos observar. Em primeiro lugar, verso de número 15, Paulo mostra que uma vida cristocêntrica, ela tem a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Ela tem a paz de Cristo como a realidade que dirige o seu coração. O que significa paz aqui? A paz que o texto nos mostra é uma realidade de contentamento em Deus, de satisfação em Deus. É aquela pessoa que diz: eu tenho a Cristo como meu Senhor, o meu Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo, a minha vida está nas mãos dEle e, portanto, eu estou contente, eu estou satisfeito. As tribulações vêm, mas eu estou satisfeito em Deus. Paz é isso. Paz é a compreensão de que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, que o Senhor está conduzindo a nossa história e que o nosso futuro está assegurado nas mãos dele. Portanto, a gente tem paz. A gente tem paz porque nós compreendemos que Deus perdoou os nossos pecados, Deus dirige a nossa história e o nosso futuro está assegurado, está nas mãos do Senhor. Então a gente não precisa morrer de ansiedade, a gente não precisa deixar as inquietações tomarem o nosso coração, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Agora perceba, a ideia aqui de Paulo é a paz de Cristo, ela precisa ser o árbitro no nosso coração. Ou seja, é através dessa paz que a igreja, ela vive em unidade, que ela vive em tolerância. É através dessa paz que nenhum espírito estranho entra na igreja e começa a destruir a paz da igreja. É a paz de Cristo. É a paz que vem do Salvador. É a paz que resulta em relacionamentos transformados. Tanto que se você observar o texto, veja aí, verso 15, Paulo diz: pois foi para essa paz. Que paz? A paz de Cristo, que deve ser o árbitro no coração. Para essa paz
é que vocês foram chamados. Chamados em quê, irmãos? Em um só corpo. Ou seja, corpo fala de unidade. Corpo fala de um organismo cujos membros estão vinculados de uma maneira profunda. Agora perceba, o texto diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. A palavra árbitro aqui significa aquele que preside um jogo e aquele que distribui os prêmios. Vamos imaginar em um jogo, futebol, que é o mais comum no Brasil, mas você poderia pensar em outro esporte, handebol, basquetebol, etc. Tem árbitro. Quando uma falta é cometida, o árbitro intervém. O árbitro impede que naquele momento o jogo continue. Se a pessoa comete uma falta grave ou uma sucessão de faltas, ela pode ser expulsa do jogo. Então, o árbitro é aquela pessoa que conduz o jogo para que ele possa transcorrer dentro de princípios de normalidade. Paulo vai dizer que a paz de Cristo precisa ser o árbitro em nosso coração. E aí a gente precisa ter cuidado, porque pode haver uma situação que alguém esteja praticando algo flagrantemente contra a Bíblia, mas ele diga, eu estou em paz. Já viu isso? Ele está desobedecendo a Escritura, mas ele diz, eu estou em paz. Eu orei, eu busquei a Deus e eu estou em paz. Que paz é essa? Eu posso lhe afirmar que essa não é a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo, ela é sempre de acordo com a palavra de Cristo. Cristo nunca vai trazer ao meu coração paz em algo que eu estou fazendo flagrantemente contra a palavra de Cristo. Então a paz de Cristo, ela vai ser sempre harmonizada a uma submissão à palavra de Cristo. Quando Jesus, com a sua paz, é o árbitro do nosso coração, é o árbitro das nossas emoções, é o árbitro das nossas atitudes, é o árbitro da nossa vida. Nós vivemos uma vida cristocêntrica. É sempre importante nós perguntarmos, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos fazendo, se harmoniza com a paz de Cristo? Promove a Cristo? Traz honra a Cristo? Agora perceba, Paulo diz, uma vida cristocêntrica tem a paz de Cristo como árbitro, como dirigente, como condutor, como guia. Mas veja como o versículo de número 15, ele se encerra. Paulo diz, e sejam agradecidos. Aí ele entra na temática da gratidão. Mas se você caminha no texto, Paulo diz, tenha a paz de Cristo dirigindo o seu coração. E seja grato. Não murmure. Não reclame, não fique falando mal, não fique dizendo, é difícil conviver, é difícil suportar, é difícil amar, é difícil tolerar, como é complicado, é mais fácil lidar com bicho do que com gente. Não é comum dizer isso? Né? É mais fácil lidar com bicho do que com gente. Só que bicho não pode proporcionar nem a mim nem a você realidades maravilhosas que só gente criada à imagem de Deus pode proporcionar. Paulo trabalha um outro aspecto. Veja aí, verso de número 16. Paulo diz que nós vivemos uma vida cristocêntrica quando a palavra de Cristo ela habita, e ela habita
abundantemente no nosso coração. Quantos estão aqui comigo? Todo mundo aqui? Amém, irmãos? Onde é que está a palavra de Cristo, irmãos? Onde está a palavra de Cristo? A palavra de Cristo está aqui, está aí na sua mão. A palavra de Cristo. Esta é a palavra de Cristo cristalizada, registrada, escrita. O que era que estava acontecendo com a igreja de Colossos? A igreja de Colossos estava sendo invadida por falsos mestres, por pessoas que estavam ensinando doutrinas errôneas, legalismo, um misticismo, uma mistura de religiões, de movimentos orientais, o ascetismo, o gnosticismo. A igreja estava sendo invadida por falsas doutrinas. Diante de tal fato, Paulo diz: habite a palavra de Cristo ricamente em vós. Qual é a ideia de Paulo aqui? A ideia de Paulo é que nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Diga: eu preciso ser cheio da palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Eu preciso ser cheio da palavra de Deus. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ser cheio da palavra de Deus. Cheio, irmãos. O que está enchendo a nossa vida? Às vezes existem pessoas que estão cheias de outras coisas. Elas estão cheias de Facebook, elas estão cheias de WhatsApp, cheias de futebol, cheias de novela, cheias de filme, cheias de dinheiro, cheias de rancor, cheias de raiva, cheias de mágoa, cheias de enfermidade, cheias de pecado. A Bíblia diz: você tem que estar cheio da palavra de Deus. Agora presta atenção. Vamos imaginar, daqui a 1h30, você vai estar almoçando. Se você comer 2 carocinhos de feijão, enche a sua barriga? E 3? E 4? E 5, enche? 6? E 2.497, enche? Veja bem, para você, dependendo da sua estrutura física, dependendo do esforço que você fez fisicamente, isso vai ter uma interferência na questão da sua alimentação. Mas existe uma quantidade mínima que você se alimenta para ser cheio, para estar satisfeito, para estar saciado. A gente consegue ser cheio da palavra de Deus lendo a Bíblia uma vez por semana, sim ou não, irmãos? A gente consegue ser cheio da palavra de Deus fazendo dinâmica na leitura bíblica. Cada dia a gente lê 1 minuto e 43 segundos. Consegue ser cheio? Não consegue. Para a gente ser cheio da palavra de Deus, a gente precisa lê-la, a gente precisa meditar nela, e de uma maneira qualificada, sem pressa, sem correria. Irmão, você vai ler a Bíblia, recomendação: desligue TV e desligue o WhatsApp. Senão aquele negócio começa a fazer barulho, né? E se você tiver em muitos grupos, já sabe, você não consegue se concentrar. Presta atenção, irmãos. A Paulo, ele vai mostrar aqui que o cristão, ele precisa ser cheio da palavra de Deus. Por exemplo, você sabe onde está o livro de Sofonias? Não vale dizer está na Bíblia, né? Não vale. Não, está no Antigo Testamento, não vale, né? Lembra aquela história? O menino chega em casa, já contei isso.
Meu filho, o pastor pregou sobre o quê? Ah, pai, ele pregou a Bíblia. E ele pregou, não, meu filho, pregou, não, ele falou da Bíblia. E ele pregou sobre que assunto? Aí o menino puxa, e assim. Ele pregou sobre o pecado. Certo, meu filho? Mas o que ele disse sobre o pecado? Ele era contra. Então, assim, isso não explica muita coisa. Então, para a gente ser cheio da palavra de Deus, a gente precisa meditar nela e meditar com qualidade. Agora veja o texto. Paulo, ele apresenta isso como um mandamento, irmãos. A ideia aqui é imperativa, não é uma opção. A gente meditar na Bíblia não é uma opção. A gente refletir na Bíblia não é uma opção, é uma ordem. A gente tem que reservar momentos no nosso dia para isso. Mas veja a expressão que Paulo usa: habitar. Quem é que aqui mora em casa própria? Levanta a mão. Casa própria, é sua. Casa, apartamento. Muito bem. Quem é que aqui mora em casa alugada? Ok, pode baixar. Quem aqui mora na rua? Graças a Deus, ninguém. Um dos sonhos de boa parte da população brasileira é ter casa própria, né? E há estudos sobre isso. Mas assim, o que às vezes limita em algumas casas alugadas? É que você não pode fazer certas coisas numa casa alugada, né? Você não pode fazer determinadas coisas numa casa que não é sua. Você quer fazer um rebaixamento no gesso, pode fazer? Só se for com autorização do dono, né? Você quer quebrar uma parede para um quarto menor ser ampliado, pode fazer? Não pode. Por quê? Porque a casa não é sua. Quando a casa é sua, você tem liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra habitar aqui, irmãos, ela tem uma ideia. E a ideia aqui é de habitar como um dono da casa e não como um inquilino. A ideia é morar ou estar em casa. A ideia de Paulo é um morador que tem todas as chaves da casa e pode ocupar cada espaço do lar. É essa palavra que Paulo usa para que a palavra de Deus habite em nós. Ou seja, a palavra de Deus deve habitar em nós de maneira que ela tenha controle sobre cada área da nossa vida. E o texto diz que ela precisa habitar ricamente, ou seja, abundantemente, extravagantemente rico. Veja, Paulo não está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus habita em você no domingo. Que a palavra de Deus habita em você no culto de Santa Ceia. Paulo diz que a palavra de Deus habita em você e ela habita em você em toda circunstância. Ela habite em você em cada aspecto. Paulo não está dizendo que a palavra de Deus habita em você nessa área. Irmãos, e não nessa área. Um dos perigos que nós corremos é começarmos a escolher os mandamentos que a gente vai obedecer. A gente começa a escolher. Eu escolho ser ofertante, mas eu escolho não ser dizimista. Eu escolho congregar na igreja, mas eu não escolho perdoar o meu próximo. Eu escolho ser íntegro nesta área, mas eu não escolho ser íntegro nessa outra área. Eu escolho ser um bom pai, mas eu não escolho ser um bom cônjuge. Eu escolho ser um bom estudante, mas eu não escolho ser um bom filho. E a gente começa a escolher o que a gente vai obedecer.
Habitar aqui, irmãos, é habitar em todos os cômodos, em todas as áreas. Ou seja, nós precisamos ser cheios da palavra, e ser cheios da palavra é sermos dominados por ela. Amém, irmãos? Dominados por ela, em cada aspecto. E essa precisa ser a minha oração e a sua oração. Porque muitas vezes o nosso velho homem, ele quer falar alto. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade pessoal, o nosso ego quer falar alto. E a gente precisa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Derrama o teu domínio sobre essa área da minha vida. Governa sobre este cômodo da minha casa, Senhor. Governa. Ser cheio da palavra é uma ordem. Ser cheio da palavra é uma realidade que domina a nossa vida. E qual vai ser o resultado disso? Presta atenção. O resultado disso, Paulo diz aí, verso 15, é que nós iremos aconselhar e instruir uns aos outros. Veja aí no verso de número 16, parte B. Observe aí na sua Bíblia. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Irmãos, a gente só dá aquilo que a gente tem. Não é verdade? Existem, por exemplo, os pais, mas quando a gente conhece o Evangelho, isso precisa mudar. Mas existem pais que têm dificuldades em ser carinhosos com seus filhos, porque eles não receberam carinho dos seus pais. Mas a gente não pode olhar isso de uma maneira determinista e dizer: é assim, eu fui criado assim, então eu vou viver assim. A gente precisa entender que o Evangelho muda. Os meus pais não foram carinhosos comigo, eles não conheciam o Evangelho, ou eles conheciam o Evangelho parcialmente. Você conhece o Evangelho, e aí você diz: eu vou ter uma postura diferente. O meu irmão não é crente, não obedece os pais, mas eu sou crente, eu vou obedecer aos meus pais. Por quê? Porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus habitam em mim. Agora veja, Paulo vai dizer que essa vida cheia da palavra, ela vai resultar num ambiente de instrução mútua, de aconselhamento mútuo. Veja bem, irmãos, existem irmãos que têm uma capacidade mais ampla para aconselhar. Existem ministros do Evangelho, líderes, que têm uma condição, uma bagagem maior para aconselhar. Sim, mas Paulo está dizendo nesse texto que a instrução mútua, ela precisa ser uma realidade na igreja. Que nós precisamos abençoar uns aos outros com a palavra de Deus. Que aconselhamento é algo que compete não apenas aos líderes da igreja, mas que compete a nós, nas nossas relações. O que significa isso? A gente observar que algo no irmão está flagrantemente contrário à palavra de Deus, e a gente, em amor, em um ambiente discreto, reservado, a gente já tem uma relação com aquele irmão, a gente ajudá-lo. Não a gente ficar falando dele para outras pessoas, e ao mesmo tempo, quem ouve, não ter aquela postura. O que é que você tem a ver com a minha vida? Cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Gente que fala isso, não entendeu o que é essa igreja. Gente que está na igreja e diz: você não tem nada a ver com a minha vida. Gente que se diz crente, está na igreja e diz para o outro irmão crente: você não tem nada a ver com a minha vida. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Ele não entendeu plenamente o que é essa igreja.
Porque ser igreja é esse compromisso de abençoar, não de destruir, não de massacrar, não de minar, mas de abençoar mutuamente. Irmãos, presta atenção. Existem N problemas na sociedade contemporânea. N. Existem muitas doenças, porque nós vivemos em um mundo caído, sim. Mas existem alguns problemas emocionais que algumas pessoas têm, que não são fruto de trauma, não são fruto de relações desordenadas que elas tiveram, mas existem algumas questões emocionais que algumas pessoas têm, que são fruto de pecado. Nós louvamos a Deus por psicólogos que não se entregaram ao humanismo, não se entregaram ao relativismo, mas que ainda têm a palavra de Deus como norteador. Graças a Deus por esses homens e mulheres. Mas nós temos pessoas que às vezes vão para psicólogos anos a fio, e a situação delas não melhora. Porque o problema, não quero dizer que todos os casos são assim. Existem casos assim. É porque a questão dela é uma questão espiritual. A questão dela vai se tratar com arrependimento e com volta a Deus. A psicologia, ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, ela tem a sua função, ela tem a sua relevância, quando ela é exercida de maneira que não contraria os princípios da Escritura. Mas existem questões que pessoas sofrem emocionalmente, que só serão resolvidas se forem tratadas espiritualmente. Não tem terapia, por melhor que seja, que resolva. O que vai resolver é arrependimento. Por mais que a diagnostique como doença, mas aquela doença, na verdade, aquela não é doença. Na verdade, aquela doença é pecado. Aquele vício é pecado. Aquele comportamento compulsivo, não há médico, por mais capaz que ele seja, que possa resolver. Porque não é um problema da área dele, por melhor que ele seja. É um problema de natureza espiritual. E só há transformação através do arrependimento. Cada coisa no seu lugar. A medicina, a psicologia tem o seu valor inestimável. Mas o que eu estou querendo dizer é, se a igreja se torna uma comunidade em que os irmãos estão cheios da palavra de Deus e eles se ajudam e não se engalfinham, mas eles se ajudam, eles abençoam um ao outro, sabe o que isso vai resultar? Vai resultar em muitas curas para a alma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não estou querendo esvaziar consultório psicológico, não, né? Se você precisa ir para um psicólogo, vá. E vá mesmo. E tem muitas situações que eu podendo, eu encaminho mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada esfera tem o seu lugar. E que existem determinados problemas que estão na nossa alma, que a gente acha que terapia vai resolver. Não vai resolver. Aquele problema vai resolver outros. Não vai resolver, porque aquele problema se resolve com arrependimento e com confissão de pecados. Agora perceba, caminhar um pouquinho para a gente encerrar. Veja o que Paulo está dizendo aqui. À medida que nós formos cheios da palavra de Deus, sabe o que isso vai trazer? Vai trazer aconselhamento mútuo, mas vai trazer também, presta atenção, músicas de adoração a Deus. Vai trazer louvor, vai trazer cânticos, vai trazer expressão de louvor. Olha o que Paulo diz, verso 16, olha aí na sua Bíblia, irmão. Olha o que Paulo diz:
verso 16, depois de falar do aconselhamento mútuo em toda a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria da palavra. Ele diz, louvando a Deus, com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma vida que Cristo é o centro, vai resultar em transbordamento de felicidade da alma em Cristo. E quando isso acontece, o que é que o cristão faz? Ele canta. É por isso que a gente tem música na igreja. É por isso que no momento da música, cante. Tá, meu irmão? No momento, Deus lhe deu uma voz. Talvez seja bem afinada, talvez não seja tão afinada. Mas no momento dos cânticos, cante. Sabe qual é? Muitas diferenças entre cristãos e muçulmanos. E uma das diferenças entre cristão e muçulmano é que cristão canta. É que cristão louva. É que cristão adora. Então o louvor aqui está conduzindo o momento de cântico. Cante, meu irmão. Cante de todo o seu coração. Cante de toda a sua alma. Se envolva. Não seja um espectador, seja alguém que participe da adoração. O apóstolo, Tiago, o irmão de Jesus, disse: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. À medida que nós vamos sendo cheios da palavra de Deus, nós vamos querer cantar mais ao Senhor, cantar na comunidade dos santos, cantar na nossa casa, cantar na rua. Nós vamos cantar com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. E aí nós temos mais um detalhe que se repete. Verso 16, finalzinho do verso 16, diz o quê? Com o quê? Gratidão no coração. Eu queria terminar. Paulo aqui, ele traz uma terceira característica de uma vida cristocêntrica. Eu quero ser rápido aqui. Uma vida cristocêntrica, verso 17, é aquela que tem o nome de Jesus como o norteador das nossas palavras e das nossas ações. O nome de Jesus é o norteador das nossas palavras e das nossas ações. Veja o que Paulo diz: tudo que fizerem, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, deve ser feito em nome de quem? Do Senhor Jesus. O que significa isso? Paulo está dizendo, tudo o que nós fizermos deve ser feito de maneira consciente, conforme a vontade de Jesus. Paulo está afirmando, irmãos, que não deve haver uma contradição entre a nossa fé e as nossas palavras e as nossas ações. Por exemplo, alguém pode falar um palavrão em nome de Jesus? Hein, irmãos? Não. Alguém pode, eu vou te dar um soco na cara em nome de Jesus. Não? Uma vez teve um lutador do MMA que deu um golpe e venceu uma luta e disse que o Espírito Santo conduziu a perna dele para acertar o rosto do outro cara. Os irmãos terem ideia de como a coisa anda. A gente pode falar mal do irmão em nome de Jesus, eu falo isso em nome de Jesus. A gente pode fraudar os impostos em nome de Jesus, irmãos? Irmãos? A gente pode trair o nosso cônjuge em nome de Jesus? A gente pode espancar, não é disciplinar, espancar os nossos filhos em nome de Jesus? Hein, irmãos? Alô? Pode, irmãos? A gente pode colar na prova, aquela colinha básica, em nome de Jesus? Pode, irmãos? Não!
A gente pode receber dinheiro de propina, como aqueles políticos fizeram há anos atrás, e se reuniram, fizeram um círculo, agradecendo a Deus pelo dinheiro de propina. Pode receber propina em nome de Jesus, irmãos? Não. Pode participar de uma licitação. E aí naquela licitação, a gente molha o dinheiro de alguém para vencer a licitação. E faz isso, e depois oferece um culto, porque ganhou a licitação. Em nome de Jesus, pode fazer isso, irmãos? Não! Colossenses está dizendo que as nossas palavras e que as nossas ações devem ser em nome de Jesus. A gente pode emprestar um dinheiro ao irmão e dizer: irmão, como eu lhe amo muito, eu vou emprestar um juro baixo, 15% ao mês, em nome de Jesus. Eu me lembro da história de um irmão que veio conversar comigo, não lembro nem onde nem quando, ele estava com dificuldade, e ele disse: mas graças a Deus, pastor, eu arrumei um irmão, e ele me ajudou, ele me emprestou a 10%. E é banco, é? Paulo está dizendo que quando a nossa vida é cristocêntrica, toda a nossa vida se torna sagrada. É isso que ele está dizendo. A gente para com aquela dicotomia, aquele negócio: isso é sagrado, isso é secular. Isso eu posso fazer em nome de Jesus. Isso aqui é o meu negócio. Se eu não fizesse desse jeito, eu não sobrevivo. Quem é que mantém você, meu irmão? É o Senhor que lhe mantém, irmão. E o Senhor vai lhe manter e vai me manter na integridade. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a nossa vida deve ser vista completamente sagrada. Nome de Jesus aqui é a esfera do agir. Vida cristocêntrica é aquela que tudo que é indigno de ser feito como cristão não deve ser feito. Que as nossas palavras e as nossas ações precisam reconhecer a autoridade de Cristo. E se pecarmos, precisamos pedir o perdão de Cristo e a sua misericórdia. Mas veja como termina o verso 17. Diz assim: dando por ele graças a Deus Pai. Verso 15, verso 16, verso 17. Tem gratidão. Paulo está dizendo: uma vida cristocêntrica é uma vida caracterizada por um coração agradecido, grato a Deus. Vamos ficar de pé?